A gente tem aí países recebendo muitos imigrantes que vão e vai muita gente, vai muita gente. Então, cada vez que se chega 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, e no meio dessas 200 mil pessoas que tem muita família, criança, e que se estabelecem em outros países, vai um desgraçado que 15 dias depois tá cometendo um ataque no meio de Paris, sabe assim? Então, esse problema do terrorismo lobo solitário que aconteceu em Paris, que são pessoas que ou nasceram na França ou em outros países europeus, mas são descendentes de imigrantes de países do norte da África ou do Oriente Médio. Eles estão num limbo de geração. A geração que chegou sobreviveu. A segunda geração é grata por poder estar lá. E a terceira geração não se encontra. Ela não se identifica nem com cá nem com lá. E aí vem um grupo e fala, olha, vou criar um califado. Aí vira real. E aí o cara sente um senso de propósito. Entendi. Aí tem um processo de awakening, que seria o acordar. Que é o que a gente chama de o processo de radicalização. Foi feito isso com alguns pilotos dos aviões do 11 de setembro. Um dos pilotos, que era um libanês, ele estudava numa universidade em, se não me engano, era Hamburgo, na Alemanha. Tem um filme que chama A Célula de Hamburgo. Eu acho que é Hamburgo, eu tenho quase certeza. E ele não era nem religioso, classe média, não religioso. E devagarzinho tinha um cara lá na universidade, começa a fazer um contato com ele, começa a levar ele pra mesquita, começa a fazer aula, começa a levar ele, começa a mostrar um monte de coisa, começa a explicar um monte de história, com aquela retórica e narrativa que vai voltar ele ao ódio, etc e tal. E devagarzinho, aí ele vai para o Afeganistão, faz um treinamento, volta, e devagarzinho tem um processo de radicalização. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Isso foi feito com essa ideologia. Você pode fazer isso com outras ideologias também. Isso foi feito com ele, e ele foi e jogou o avião nas torres. E ele era casado. E a mulher dele não sabia. Ela não sabia? Não. Era só mais um dia de trabalho. Não sabia. Ele ligou do aeroporto, ficou em silêncio, desligou e entrou no avião. Não falou nada. Então, assim, existe aqui uma... Cara, que loucura. Então, existe aqui o que a gente chama de awakening, que é esse processo de radicalização, etc e tal, que vai devagarzinho conquistando. Então, essa galera que está na Europa, os imigrantes, a maioria deles, eles querem isso que a maioria das pessoas no mundo também quer. Ter um trabalho, ter dinheiro, poder comprar comida, ter coisas que possam te dar uma vida minimamente confortável, cuidar dos seus filhos e acabou. E você ter você viver sua vida dessa forma. Existem algumas pessoas que não, que almejam mais, e outras pessoas que almejam também destruir tudo. Eu acho que a Europa pode chegar a enfrentar problemas sérios com o terrorismo no futuro. E aí vai ter uma série de equilíbrios e desequilíbrios que vão acontecer em leis dentro da Europa para fazer com que, ao mesmo tempo que existe um Homeland Security, né, uma segurança nacional interna que evite atentados, uma proteção aos direitos de privacidade e direitos civis da população. Numa democracia, como é que você vai fazer escuta com um cidadão do seu próprio país sem acusação? Uhum. Você tem que ter um motivo. Aí o juiz vai ter que permitir isso. Só que se você tem que escutar um monte de gente, é complicado. Ou você vai fazer isso ilegal, aí você vai fazer uma violação. Então os serviços secretos podem até fazer violação jurídica dentro do próprio país, sem a polícia saber ou sem o sistema jurídico saber. Porque muitos países tomam a decisão do seguinte: eu prefiro violar e evitar um atentado do que não violar e gente morrer. Então vai cada vez ter mais esse dilema. O dilema da onde é a linha tênue entre o direito da democracia e individualidade e proteção de dados jurídicos que cada cidadão goza numa democracia e a proteção do país em si. Então, esses dilemas podem chegar até ao extremo de um filme que eu poderia até trazer aqui uma cena de um filme. Pode trazer uma cena de um filme? Claro. Porque às vezes dá spoiler e as pessoas não gostam. Mas tem um filme que chama Unthinkable, Impensável, com Samuel L. Jackson.
Existe assim, eles prendem um americano convertido ao Islã, que se radicalizou, e esse cara colocou 4 bombas nucleares em 4 cidades americanas. E as bombas, eles têm certeza que as bombas estão colocadas. A inteligência americana, ele fez um acordo com não sei quem, roubaram 4 bombas soviéticas, trouxeram para os Estados Unidos e botaram em 4 cidades americanas. E elas estão com o relógio ligado e elas vão explodir. Eles têm 48 horas, 72 horas. E o cara está sob custódia deles, dos Estados Unidos, numa base americana. O cara está dentro de um lugar lá e ele não quer falar onde as bombas estão. Se as bombas explodirem, a estimativa deles é que iam morrer instantaneamente 15 milhões de americanos. O que você faz? Imaginando hipoteticamente uma situação tão drástica como essa, que seria o limite disso... O alicate na unha, né? Até... Aquele alicate na unha, né? Então, mas qual é o limite... É que esse cara não, ele tá disposto a morrer. Então, mas é que tá. Essa questão no filme traz bastante a discussão entre exército e FBI, o exército querendo fazer qualquer coisa e o FBI dizendo, não, peraí, você tem a Constituição. Então você tem uma Constituição, você não pode violar a Constituição. E aí o cara do exército vira e fala, se isso aqui... Se a gente não violar a Constituição... Não vai ter mais... Não vai ter mais Constituição. Vai acabar a Constituição. Enfim, não vou dar ideias do filme, mas trazem a esposa dele, trazem os filhos dele. Não mostra uma cena, um filme hollywoodiano, claro, mas assim... Você traria os filhos do cara e colocaria na frente dele e falaria, olha, você vai ter que falar. Então, é complicado. São dilema. Eu trouxe esse dilema ao extremo para quem está nos escutando também pensar, mas assim, obviamente que a gente está exagerando, mas nos na Europa, existe todo um dilema muito grande em como investigar pessoas que são cidadãos desses países e que automaticamente, apesar de serem cidadãos desses países, são contra esse país. Tu viu o filme O Mauritano? O Mauritano? Não vi. É sobre um cara da Mauritânia que ele é acusado de estar envolvido no 11 de setembro. Aí pegam o cara e no fim ele não tinha nada a ver com o 11 de setembro, mas eles fazem o cara confessar por meio de tortura. Ah, sim, não. Teve vários isso. E o cara escreveu um livro sobre isso. Tem várias coisas erradas também que o Ocidente fez na guerra do terrorismo, né? Eu lembro que no meu mestrado, a gente teve uma das... Eu fiz mestrado em contra-terrorismo e segurança nacional em Israel. E uma das matérias era dilemas legais em contra-terrorismo. Tinham dois cursos dentro da faculdade, dentro do mestrado. Um era dilemas legais, um era dilemas democráticos em contra-terrorismo. E aí você tem todas as dissertações dos professores desses temas e os exemplos. Então, eu fiz uma comparação da Espanha na época, isso era 2013, 2014, eu fiz uma comparação da política antiterrorista da Espanha entre 2000 e 2004, 2001, entre 11 de setembro e os atentados de Madrid, e 2004 em diante. Entre 2001 e 2004, a Espanha, que se uniu aos Estados Unidos na sua guerra contra o terrorismo e mandou forças para o Afeganistão, na época, com o Bush, eles aplicaram uma regra dentro da Espanha que é inimaginável. Eles tinham uma pessoa que fosse presa pela polícia da Espanha, acusada de envolvimento com terrorismo, e assim, não precisa ser turista, não precisa ser de fora do país. Um espanhol, nascido na Espanha, que fosse preso sob a suspeita de envolvimento com terrorismo, não foi provado nada ainda. Durante todo o processo investigativo, até o julgamento, a decisão, ele não tinha direito nem a advogado, nem escolher advogado, nem informar a família, nem de ligação telefônica, nem de receber visita, nem de escrever uma carta. Ele não tinha direito de absolutamente nada que uma pessoa que pertence, que é cidadão de um país democrático, tem quando ele é preso. Isso de 2001 ou 2004? E por que isso mudou depois de 2004? Porque aí depois a esquerda entrou no poder na Espanha e mudou isso. Porque quem estava no poder era a direita. Mas mesmo assim, a Espanha é um país democrático. Então eu acho que o que eu estou dando exemplo não é nem de esquerda e de direita, porque eu posso dar a gente acabou de dar um exemplo incoerente da esquerda aqui no Brasil. No caso aqui, a gente está falando de
o quanto as pessoas estão dispostas a ir para fazer com que o país fique seguro. Tem gente que vai falar que isso é justificável. Aliás, eu, como especialista em contra-terrorismo, entendo que existem algumas coisas que um país precisa fazer para poder fazer com que o seu front, o seu Homeland Security, sua segurança nacional fique segura. E algumas dessas coisas vão ser questionadas por juristas, procuradores, promotores,